Hoje, então, é o dia transcendental do aparecimento de Sila Narottama Das Thakura. Dia transcendental do aparecimento de Sila Narottama Das Thakura Ki Jai. Quem foi Narottama Das Thakura? Um grande Vaishnava após Mahaprabhu. Ele apareceu depois que Mahaprabhu já tinha saído do nosso olhar. Mas o grande Vaishnava, nós vamos ler a aula de Silacharya Maharaj, falando da vida dele, desde o nascimento, do aparecimento, até o momento da morte. Né? A morte é assim, quando ele abandonou o corpo. A história dele é maravilhosa, é de inspirar qualquer um, né? Um devoto puro. E no final da vida dele, só para deixar as pessoas com uma curiosidade, quem não conhece a história, no final, quando ele abandonou o corpo, a alma dele abandonou o corpo que ele tinha, o corpo dele se transformou em leite mesmo, não é uma metáfora, o corpo dele se transformou em leite e se fundiu no Ganges, no rio Ganges. Então, no finalzinho, nós vamos contar essa história, mas vamos começar então, agora do início, falando sobre o aparecimento dele, lendo a aula de Silacharya Maharaj. Vamos falar também de como ele recebeu a iniciação. Um rei, um príncipe, né? O pai dele era rei, um príncipe muito humilde, recebeu a misericórdia de Mahaprabhu, ele recebeu Krishna Prema de Mahaprabhu diretamente. Krishna Prema estava esperando ele, amor puro por Deus, estava esperando ele antes de ele aparecer. Mahaprabhu tinha deixado Krishna Prema, amor puro por ele, antes de Narottama aparecer. Antes do pai e da mãe dele aparecerem, Mahaprabhu já tinha deixado amor puro por ele, Prema, Krishna Prema, lá em Bangladesh. Então nós vamos contar toda essa história agora, lendo a aula de Silacharya Maharaj. Deixa eu entrar aqui na aula. Se tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, durante a transmissão, podem fazer. Deixa eu entrar na aula aqui. Essa aula aqui, ela está no site internacional, scsmatinternacional.com. Entrem, se quiser ler a aula, tem mais uma aula aqui. E hoje também é Purnima. O que quer dizer Purnima? Purnima é a lua cheia. Hoje é a lua cheia. Nós tivemos o aparecimento, sexta-feira, de Sri Nityananda Prabhu, no Nityananda Trayodashi, que é o 13º dia. Hoje é lua cheia, hoje é Purnima. Daqui um mês mais ou menos, um mês na verdade, um mês no calendário lunar, é o aparecimento de Mahaprabhu. Nós estamos a um mês do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então o nosso ano vai começar daqui um mês, no próximo Purnima, na lua cheia. E o Natal nosso, né? Por que o Natal? Porque é o aparecimento de Deus, Mahaprabhu. Vai ser daqui um mês, então, e se preparem, venham para o templo, venham para o festival. Se não puderem vir, se programem para assistir a live. Nós não podemos perder uma live, ou se não vem no templo, perder a aula sobre como no dia do aparecimento de Nityananda Prabhu, ou no aparecimento de Mahaprabhu, ou no aparecimento de Gurudeva. Não podemos perder essa oportunidade de ganhar essa fortuna espiritual. Qualquer coisa que aconteça não é mais importante do que escutar sobre um grande devoto. E hoje é um dia de um grande devoto que está aparecendo, e nós vamos ler agora então a aula sobre ele. Silacharya Maharaj, ele deu essa aula no dia 16 de junho de 2010. Ele vai falar sobre Narottama Das Thakura. E o título da aula é Serviço de Todo o Coração. Então, Silacharya Maharaj começa falando o seguinte: Narottama Das Thakura, ele apareceu em Shripar Ketum. Ketum é Bangladesh.
Bangladesh agora, mas na época que ele apareceu se chamava, Shripat Keturi, e agora Bangladesh. E em sua vida ele compôs muitas canções, várias e várias canções Vaishnavas. Principalmente estas são as canções Vaishnavas, o Vaishnava Vandana. Então, Narottama Das Thakura, se você pegar o nosso livro de canções, né? Acho que a maioria já viu esse livro de canções que nós temos aqui, capa amarela. A maioria das canções são de Narottama Das Thakura e de Srila Bhaktivinoda Thakura. E nós cantamos muitas canções. Por exemplo, à noite, nós cantamos a canção de Srila Narottama Das Thakura, glorificando o Guru, Sri Guru Vaishnava Mahatmya Gita. Outra canção de Narottama Das Thakura é aquela que cantamos para o Panchatattva, Savarana Srigora Padapadime Prarthana, a canção glorificando o Panchatattva. Cantamos todo dia, depois da aula a canção Nama Sankirtan, Hari Harai, também de Narottama Das Thakura. As canções de desaparecimento, também de Narottama Das Thakura. A canção de Ekadashi, Shri Hari Vasaragiti, também de Srila Narottama Das Thakura. Enfim, inúmeras canções de Narottama Das Thakura que nós cantamos todos os dias. Certa vez, quando Mahaprabhu foi pregar em Bangladesh, ele veio ao rio Padma, na Índia, é Gangadevi. E o mesmo Gangadevi que flui em Bangladesh é chamado Padma. Então, o rio Ganges em Bangladesh é o mesmo rio, mas o nome dele é Padma. É muito largo e muito longo. Em alguns lugares, você nem consegue ver a margem oposta. Comparado ao Padma, o rio Ganges, ele é pequeno. Então veja só, o rio Ganges já é enorme, né? A largura dele é muito grande, depende da localização do rio Ganges, ele é muito largo. E o rio Padma, que é o mesmo rio Ganges, ele ainda é maior ainda. Quando Mahaprabhu entrou no Padma, no rio Padma, ele pegou um pouco de água. Ele colocou um pouco de água na sua mão, ele tocou em sua cabeça e ele jogou de volta no rio Padma, gritando Narottama, Narottama, Narottama. Naquela época, nem mesmo o pai e a mãe de Narottama, eles haviam nascido. E todos os devotos, eles se perguntavam, quem é Narottama? O que é Narottama? Ninguém conhecia Narottama. Ninguém sabia disso, mas mais tarde, não apenas alguns anos depois, mas muitos e muitos anos depois, talvez 100 anos depois, Narottama Das Thakura, ele apareceu naquela área, naquela região, como um devoto. Devoto é filho de um rei, então ele era um príncipe. Continuando aqui a leitura, Srila Maharaj diz assim: quando Narottama Das Thakura ele apareceu, ele disse à sua mãe: mãe, eu quero ir para Vrindavana. Por favor, não me impeça. Se você não me deixar eu ir para Vrindavana, eu morrerei. Por favor, me dê permissão para eu ir para Vrindavana. Ele era um menino naquela época, talvez 8 anos de idade. Sem que seu pai soubesse de nada, a mãe de Narottama Das Thakura, ela deu-lhe algum dinheiro. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, disse que eram cerca de
30 rúpias. 30 rúpias naquela época era muito dinheiro. 30 rúpias, mais ou menos, em 1600 e alguma coisa, antes de 1700, era muito dinheiro. Mas o pai dele era rico, o pai dele era rei. Então a mãe deu esse dinheiro para ele ir para Vrindavana. Narottama Das Thakura, ele pregou a concepção de Mahaprabhu e ele foi o último que pregou amplamente a consciência de Krishna. Depois disso, foi Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, aqui Srila Chamaraj, nessa aula, ele não está explicando, né, detalhadamente como foi, mas eu li já outras aulas dele em anos anteriores, de Srila Chamaraj, explicando. Então, Narottama Das Thakura, ele apareceu lá em Bangladesh, né, como foi falado, hoje é chamado Bangladesh, e Mahaprabhu deixou Krishna Prema lá no rio Padma. Quando Mahaprabhu passou pela região e ele pregou pela região, como foi dito aqui, ele entrou no rio Padma, ele pegou um pouco de água na sua mão, colocou na cabeça, depois voltou novamente a água para o rio, e isso, nesse ato, ele deixou Krishna Prema, amor puro por Deus, para quem? Para Narottama, não é para qualquer um. O Krishna Prema estava na água, mas somente para Narottama, e ele falou 3 vezes o nome de Narottama. E como nós lemos aqui, ninguém sabia quem era Narottama, nem os pais dele haviam aparecido ainda, nascido. E depois que os pais nasceram, Narottama também apareceu naquela região. Ele sonhou com quem? Com Mahaprabhu, com Nityananda Prabhu. Nós falamos um pouco disso há 2 dias atrás, no dia do aparecimento de Nityananda Prabhu. Então, ele sonhou com Nityananda Prabhu. Na verdade, não foi um sonho como nós sonhamos, foi um sonho real. Nityananda Prabhu foi falar com ele através do sonho. E o que Nityananda Prabhu falou para Narottama? Ele falou, vá para o rio Padma, e era de madrugada isso. Ele falou, vá para o rio Padma, porque Krishna Prema está lá. Mahaprabhu deixou Krishna Prema para você lá. E ele era um garoto pequeno, como disse lá Chamaraj, 7, 8 anos de idade. E ele levantou e foi para o rio Padma. Foi se banhar no rio Padma. Quando ele entrou no rio, ele sentiu um abraço. Ele sentiu alguém abraçando ele. E era Mahaprabhu. Ele sentiu Mahaprabhu abraçando ele. Nesse momento, ele recebeu Krishna Prema, amor puro por Deus. Ele recebeu esse amor puro por Deus e ele saiu do rio e ele ficou em êxtase. Nesse momento, ele sentiu os 8 sintomas de êxtase. A alma dele estava em êxtase, porque ele tinha Krishna Prema. Nós não temos ideia do que é isso. Nós estamos longe de Krishna Prema, amor puro por Deus. Mas ele ganhou esse presente de Mahaprabhu. E ele saiu do rio em êxtase, chegou em casa bem cedinho de manhã, em êxtase. A mãe viu que ele estava diferente. Ele estava diferente, sorrindo, chorando, os pelos arrepiados, tremendo, a voz embargada, todos os sintomas de êxtase da alma, o êxtase real da alma. E não só isso, ele adquiriu a cor de Mahaprabhu. Ele adquiriu a cor da pele, porque na Índia uma grande maioria tem a cor escura. Tem a cor escura, né? Mas ele, quando recebeu Krishna Prema, ele recebeu também a cor de Mahaprabhu, que é a cor de Shrimati Radharani. E ele contou para a mãe dele tudo o que tinha acontecido. E ela ficou assim, boquiaberta. E os amigos também ficaram sabendo. E os amigos realmente, o vilarejo todo falava, realmente ele viu Mahaprabhu, ele recebeu, é verdade, porque ele mudou de cor. Você imagina uma pessoa escura, de uma hora para outra ela fica com a cor dourada, ela fica com a cor, como diz nas escrituras, cor de sândalo. De uma hora para outra, de um dia para o outro, os amigos viram ele tinha mudado. E ele começou a pregar e falar de Deus. E aí, chega na parte que Srila Chamaraj, eu li agora há pouco,
ele começa a pedir para a mãe dele para ir para Vrindavana. Mas por que ele começa a pedir para ir para Vrindavana? Porque Mahaprabhu apareceu para ele. Mahaprabhu apareceu para ele num sonho também. E Mahaprabhu falou para ele: vá para Vrindavana e receba iniciação de Lokanatha Das Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana. E ele pediu para a mãe, mas a mãe, o pai dele era rei, e o pai dele não queria que, claro, o filho, o príncipe, né? Não queria que o filho saísse. Mas um dia o pai dele, como era rei, ele ia cobrar os impostos das pessoas, e ele foi levar todo esse dinheiro para o governante geral. Ele foi lá pegar os impostos que ele havia recolhido da região e levar para o governante geral. E nessa viagem dele de 2, 3 dias, Narottama havia pedido para a mãe. A mãe aproveitou essa fase que o pai não estava, e a mãe deu para ele dinheiro, e como diz Srila Govinda Maharaj, 30 rúpias. E ele foi para Vrindavana. Então vamos continuar agora aqui, a partir daqui a leitura. Então ele falou para a mãe: se você não me deixar ir para lá, eu irei morrer. Por favor, me dê permissão para eu ir para Vrindavana. Ele era um menino pequeno. Então a mãe deu para ele 30 rúpias. Para ele ir para Vrindavana. Narottama Das Thakura, ele pregou, como diz aqui Srila Maharaj, a consciência de Krishna, porque na verdade a consciência de Krishna tem vários e vários, claro, acharyas, desde Krishna até Mahaprabhu, de Mahaprabhu até nós hoje. Mas não são todos os acharyas que aparecem, que nós conhecemos, somente os proeminentes. E da época de Narottama Das Thakura, que foi um dos devotos mais queridos de Krishna, de Mahaprabhu, depois dele ficou meio perdido a consciência de Krishna. A instrução de Mahaprabhu caiu na mão dos sarrajas, caiu na mão dos imitadores, caiu na mão dos mayavadis, os impersonalistas. E aí veio Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio para, como diz o termo, ele veio para varrer o mercado, porque estavam fazendo o mercado com a consciência de Krishna, fazendo totalmente o oposto do que Mahaprabhu veio pregar para nós. Então, eles faziam adoração a semideuses, eles faziam tudo para o comércio, eles cantavam Mahamantra Hare Krishna, querendo algo material em troca, eles faziam puja para semideuses, eles usavam a yoga para ter poderes místicos, totalmente deturpado do que Mahaprabhu veio dar. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou toda a consciência de Krishna da forma correta. Então, por isso Srila Maharaj está falando, teve essa lacuna entre Narottama Das Thakura e Srila Bhaktivinoda Thakura. Ficou muito e muito tempo nesse vazio a consciência de Krishna. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura veio e ele restituiu tudo isso. Ele pregou. E agora, continuando, Narottama Das Thakura, ele pregou com Srila Jiva Goswami, Srila Shyamananda Prabhu. Depois que eles partiram, vieram tantos equívocos. Então, Narottama Das Thakura, ele era muito amigo de Shyamananda Prabhu e Srinivasa Acharya. Eles eram muito, muito, muito amigos, são contemporâneos, né? Mas depois disso, tudo se perdeu, como foi falado aqui, até vir Srila Bhaktivinoda Thakura. Um devoto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele escreveu sobre Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Ele escreveu o seguinte:
tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: Narottama Das Thakura, ele apareceu em Keturi e ele pregou muito. Eu posso ver que você, aqui o devoto está falando para Srila Bhaktisiddhanta, eu posso ver que você, Prabhupada, você está fazendo o mesmo tipo de pregação que Srila Narottama Das Thakura fez. Você agora está fazendo o mesmo tipo de pregação. E eu posso ver todos os tipos de boas qualidades de Srila Narottama Das Thakura em você. Na verdade, todos os nossos gurus, do Guru Varga, a sucessão discipular, eles servem ao Senhor e eles servem ao seu guru de todo o coração, com Kaya, Mana, e Vakya. O que quer dizer Kaya, Mana e Vakya? Kaya quer dizer o corpo, Mana quer dizer mente, ou mente, e Vakya quer dizer as palavras. Então, o guru da sucessão discipular, da nossa linha, eles servem Krishna exclusivamente com Kaya, Man e Vakya, com o corpo, com a mente e com as palavras. Esse é o voto do sannyasi. O sannyasi, quando ele recebe iniciação, o sannyasi ele promete para o guru que ele vai dedicar a vida dele, o corpo dele, a mente dele e as palavras no uso exclusivo à pregação da consciência de Krishna. Então, o devoto puro, ele faz isso. A sucessão discipular que nós temos aqui ao meu lado, né? Vocês conhecem já a sucessão discipular. Eu vou até virar aqui a transmissão. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e Srila Bhakti Kaniriha Maharaj, agora o atual presidente Sevaita, sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, eles dedicam a vida deles exclusivamente, a vida deles, o corpo, a mente e as palavras, somente para servir Deus. Na verdade, todos os nossos gurus, eles fazem isso. A sucessão discipular do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eles usam todo o seu coração e o corpo para o serviço ao seu guru. E servindo o guru, eles estão servindo Deus. Mahaprabhu também disse que você deve usar todos os instrumentos do seu corpo para o serviço ao seu guru. Ramanujacharya, ele disse que você pode usar e servir com o seu corpo, mas com seu corpo da cabeça até o umbigo. Isso Ramanujacharya falou. Você não pode usar as pernas no serviço para o seu guru. Por exemplo, mas Mahaprabhu disse que não era correto. Você deve servir com todo o seu corpo, com tudo. Mahaprabhu disse que quando você tem Krishna Prema, amor puro por Deus, quando você tem amor estático, amor puro, incondicional por Krishna, quando você tem o amor por seu Gurudeva, então você pode servir até mesmo com qualquer parte do corpo, até mesmo com as suas pernas. Rupa, Rasa, Ganda, Sabda, esparsa, os sentidos que percebem a forma, o paladar, o olfato, o som, o tato, todos os sentidos você pode e deve usar para o serviço a Deus. Pode usar tudo para Deus. Arjuna, por exemplo, ele sempre prestou reverências
apenas com a cabeça e os olhos para Krishna, mas se você se curvar aos pés de lótus do Senhor Krishna, isso o agradará. Então, servir, fazer Dandavati Pranam completo aos pés de lótus de Krishna vai deixar ele muito feliz, mais ainda do que somente com a cabeça. Mais satisfação virá para Krishna. Nós podemos até escalar com as pernas em cima dos ombros de Krishna. E Krishna, ele fica muito feliz. Krishna, ele sente mais felicidade do que quando está com Arjuna. Nós temos um exemplo disso. Mahaprabhu, quando ele estava no Ratha Yatra, uma senhora, Mahaprabhu era muito grande, né? Ele tinha 2,14 m de altura, mais ou menos, mais de 2,10 m de altura, em torno de 2,14 m, ele era muito grande. E uma senhora queria ver o Senhor Jagannatha no Ratha Yatra, uma senhora idosa já. E quando ela viu Mahaprabhu daquele tamanho enorme, o que ela fez? Ela subiu no ombro dele. A senhora subiu, aproveitou e subiu no ombro de Mahaprabhu. Imediatamente, Govinda Das, o servo pessoal de Mahaprabhu, ele foi tirar a mulher de lá. E Mahaprabhu falou para ele, não deixe ela, não tire ela daí. Ela tem tanta vontade de ver o Senhor Jagannatha, por isso ela subiu no meu ombro. Então veja só, Mahaprabhu deixou a mulher subir no ombro dele. Por quê? Porque ela tinha vontade de ver o Senhor Jagannatha. Então Krishna, ele vai deixar você subir no seu ombro e ele vai ficar mais feliz ainda do que quando Arjuna fazia reverência somente com a cabeça e os olhos. Ele fica mais feliz. Mahaprabhu deu esse exemplo. Ramanujacharya, ele viajava para todos os lugares. E uma vez, ele veio para Tirupati. Ele ficou lá nesse local por um mês. Ele tinha um servo muito bom, cujo nome também era Govinda Das. Govinda Das, ele sempre fazia a cama do seu guru. Nós já contamos isso no dia do desaparecimento de Ramanujacharya, que fazem alguns poucos dias que aconteceu, o dia do desaparecimento, e nós contamos isso. Então, o servo pessoal, Govinda Das, ele fazia a cama, ele arrumava a cama de Ramanujacharya, o seu guru. Deixa eu pegar aqui onde está. Depois de fazer a cama, arrumar a cama, ele deitava-se por alguns minutos. Um dia, Ramanujacharya questionou ele: por que você está deitando na minha cama? Alguém contou para Ramanujacharya que o devoto dele deitava na cama dele. Govinda, o que você está fazendo? Eu ouvi dizer que você dorme na minha cama, você deita na minha cama. Você não sabe que se usar a cama do seu guru, você terá que ir para o inferno? Sim, Gurudeva, respondeu Govinda Das.
Eu sei disso. Então, por que você deita na minha cama? E Govinda Das falou, Prabhu, quando eu arrumo a sua cama para você, quando eu arrumo a cama para você, eu quero saber se ela está confortável ou não, porque você vai dormir nela. É por isso que eu deito e testo a sua cama. Ok, falou o Ramanujacharya, eu entendo agora. Então, não há problema quando você faz o serviço para o seu guru ou para o mestre, o guru, mestre espiritual, ou para Krishna. Você pode fazer isso. Você pode experimentar a comida na hora que você cozinha para a deidade, para o seu guru, mas não para desfrutar. Para você ver se tá bom de sal, tá bom de tempero, se tá bom de açúcar, se tem muito, se tem pouco. Você pode fazer isso, mas não para o seu desfrute. E eu falei isso também no dia do desaparecimento de Ramanujacharya, que Mahaprabhu, o seu servo pessoal Govinda Das, ele foi massagear Mahaprabhu, porque todo dia ele fazia isso, e ele pulou o Mahaprabhu para fazer a massagem em Mahaprabhu. E claro, não é nada apropriado pular, nem nada, nenhuma parafernália, nada. Você não pode pular uma almofada, você não pode pular um livro, passar por cima. Você tem que passar de lado, nem do cartão, nem da mitanga, de nada. Você não pode pular nada, porque a poeira dos seus pés pode cair em cima, e nós somos caídos. Mas Govinda Das, ele tinha que fazer a massagem Mahaprabhu. E o que ele fez? Ele colocou uma toalha em cima, um pano em cima, e ele pulou para massagear. Ele massageou Mahaprabhu, massageou, e no final, quando acabou, ele ficou lá no quarto fechado, ele não podia pular novamente em cima de Mahaprabhu, porque aí seria para o seu desfrute. Ele pulou para servir, mas na volta ele não pulou de novo. Mahaprabhu falou para ele, por que você está aí? Quando Mahaprabhu acordou, por que você está aí? Ele falou, porque eu não iria pular você novamente. Eu pulei você para servi-lo, não para o meu desfrute. E ele ficou lá a noite toda no canto do quarto, porque ele não quis fazer algo para o seu próprio benefício, para o seu próprio desfrute. Então é isso que está sendo dito aqui com o Ramanujacharya, enfim, vários e vários exemplos, né? Não há problema quando você faz para o serviço de Deus. Agora, quando é para o seu próprio benefício, há problema sim. Tem coisas que são muito problemáticas. Existem muitos outros exemplos, disse Srilacharya Maharaj, para o serviço ao Senhor, a Krishna, ao seu Gurudeva. Você pode fazer qualquer coisa, na verdade, mas não para o seu Indriya, Tarpan, para o nosso próprio prazer. Qualquer coisa você pode fazer para o prazer de Deus e do seu Guru, mas para o nosso prazer não. Não podemos fazer nada. A gente sempre está querendo prazer, mas não é adequado. O adequado, o prazer, na verdade, o desfrutador supremo é Krishna, não nós. E vamos continuar a contar. Essa aula aqui de Srilacharya Maharaj, ele contou brevemente sobre Narottama Das Thakura. Mas nós temos também a parte de Narottama Das Thakura, quando ele vai pedir iniciação para o seu guru. Eu comecei a falar, depois eu continuei a ler a aula de Srilacharya Maharaj. Então ele vai pedir iniciação. Ele vai pedir iniciação para o seu guru, porque Mahaprabhu apareceu para ele no sonho, como eu havia falado. E ele foi lá para Vrindavana. Ele foi lá procurar Lokanatha Das Goswami, seu guru. E Lokanatha Das Goswami, o nome já diz Goswami, aquele que renunciou a todo o prazer dos sentidos. Swami, na verdade, todo Swami, todo monge é Swami, todo sannyasa é Swami. Agora, Goswami são pouquíssimos. Goswami, aquele que
se desprendeu de qualquer desfrute material. Ele não quer nada material. E não só não quer nada material, ele nem pensa, ele não tem nenhum desejo. Não é que ele não faz nada material, ele não deseja nada material. Esse é um Goswami. São pouquíssimos, raríssimos os Goswamis. Shila Govinda Maharaj era Goswami, é Goswami. Shila Siddhar Maharaj é Goswami. O Guru Varga nosso é Goswami, mas são raríssimos. E ele foi procurar onde estava o seu Guru, seu futuro Guru, né, que Mahaprabhu pediu para ele. E ele foi lá procurar, procurou, e o Guru dele, Lokanatha Das Goswami, ele estava onde? Na floresta. Ele vivia na floresta, era daquele tipo de Goswami que dormia um dia embaixo de cada árvore, para não se apegar nem à árvore que estava dormindo. Esse é o tipo de Goswami de Vrindavana. E ele fez uma promessa, Lokanatha Das Goswami. Ele falou: eu nunca vou ter discípulos. Eu nunca terei discípulos. Mas Mahaprabhu falou para Narottama: o seu guru é Lokanatha Das Goswami, vá lá receber a iniciação dele. E aí Lokanatha foi lá, Narottama Das Thakura foi lá, conversou com ele. Você tem que me iniciar. Ele falou: não vou te iniciar. Eu fiz uma promessa, eu não vou iniciar ninguém. E aí Narottama falou: mas Mahaprabhu falou para mim. Ele falou: não vou te iniciar. E passou um tempo, Narottama foi lá de novo. Ele falou: não vou te iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 vezes Lokanatha Das Goswami rejeitou Narottama Das Thakura. Veja só, 18 vezes o Guru rejeitou o discípulo. Se nós fôssemos rejeitados uma vez pelo Guru, nós nunca mais iríamos querer esse Guru. Que a mente nossa falar: eu não quero esse Guru, eu vou em outro Guru. Nós somos assim, nós somos caídos. Mas Narottama Das Thakura, um devoto puro, ele recebeu Krishna Prema de Mahaprabhu, como eu já falei, no rio Padma. E Mahaprabhu falou para ele: ele é seu Guru. E ele insistiu. Mas não havia como. Lokanatha não queria iniciar ninguém. E aí ele ficou pensando, ele falou: como vou servir o meu Guru? O meu Guru, ele nem dorme 2 dias na mesma árvore, embaixo da mesma árvore. Como eu posso servir uma pessoa assim? É impossível você servir uma pessoa assim. E aí ele começou a olhar o Guru, quais eram os hábitos do Guru. E o Guru todo dia, ele ia fazer suas necessidades, ele ia evacuar, ia urinar no mesmo lugar, numa região lá da floresta. Ele sempre ia lá, todo dia ele ia lá, fazer suas necessidades fisiológicas. E Narottama Das Thakura, ele pensou: vou limpar o local. É um serviço para o meu Guru. Vou limpar esse local. E ele ia lá todo dia à meia-noite. O Guru ia lá fazer as necessidades. À meia-noite, Narottama ia lá e limpava o local. Limpou todo o local e todo dia o Guru ia lá e ele limpava. E o Guru percebeu. Lokanatha Das Goswami falou: quem está limpando esse local? Quem que está vindo limpar o local? Nunca aconteceu isso? Quem está limpando? E o que ele fez? Ele ficou uma noite lá olhando quem iria lá limpar o local. E quem que estava lá limpando? Narottama Das Thakura. E ele ficou surpreso. Lokanatha ficou muito surpreso. Como que um príncipe, filho de um rei famoso da região, ele sabia quem era o rei, o pai de Narottama. Como que um príncipe vai limpar as fezes, vai limpar o local sujo? E ele foi conversar com o Narottama. E ele falou: por que você está fazendo isso? Você é um príncipe, um kshatriya. E ele falou: porque Mahaprabhu falou que você é meu Guru. Eu tenho que me iniciar com você e eu tenho que servir meu Guru. E o único serviço que eu posso fazer para você é esse. E aí, vendo essa dedicação, esse serviço, toda essa vontade que Narottama tinha,
E finalmente Lokanatha Das Goswami iniciou Narottama Das Thakura. Finalmente ele iniciou Narottama Das Thakura. Foi feita a vontade de Mahaprabhu, mas ele não teve mais nenhum discípulo. Lokanatha Das Goswami não iniciou mais ninguém, somente Narottama Das Thakura. Ele não pregava, ele era um Goswami de Vrindavana que concentrava no seu bhajan. Mas Narottama Das Thakura, ao contrário do seu guru, ele divulgou a consciência de Krishna pelo mundo assim, pela Índia toda. E claro que veio para o mundo ocidental, pelo mundo todo, porque ele está na sucessão discipular. Ele pregou muito. E o que aconteceu também com Narottama Das Thakura? Ele começou a iniciar devotos. Ele pregava muito, fazia devotos. Mas ele era um kshatriya, um guerreiro, né? Enfim, kshatriya. O rei é um kshatriya, o governante é um kshatriya, o presidente é um kshatriya. No Varna Dharma, na ocupação material, né? Ou você é Shudra, trabalhador braçal, ou você é um Vaishya, um comerciante, ou você é um kshatriya, um guerreiro, um governante, um rei, ou você é um Brahmani, é um sacerdote, é um professor que fala sobre as escrituras. E o pai dele, ele, claro, né, na casta, ele era um kshatriya, mas ele iniciava todos, não importa a casta que ele estava, ele iniciava todos, inclusive os brahmanas. Mas nas escrituras védicas, um kshatriya nunca pode iniciar um brahmana. Na verdade, um kshatriya não pode iniciar ninguém, porque ele é kshatriya, como que ele vai iniciar? Somente um brahmana pode iniciar. E os brahmanas, a classe de brahmana, ficavam muito nervosa com ele, muito brava. Eles não gostavam dele, eles praguejavam ele. E aí Narottama começou a ficar doente, ficou velho. A doença vem, começou a ficar doente. E os brahmanas falavam, olha aí, ó, é castigo de Krishna. Ele está iniciando brahmanas, ele está ficando doente, muito doente. E aí o que aconteceu? Ele abandonou o corpo. Narottama Das Thakura abandonou o corpo, como todos nós vamos abandonar algum dia. Até os semideuses abandonam o corpo. Nem os semideuses têm um corpo permanente. Nem o Senhor Shiva, nem Ganesha, nem Durga, nem Kali, nem o Senhor Brahma. Ninguém tem um corpo permanente que está aqui no mundo material. E ele abandonou o seu corpo. E aí, o que aconteceu? Todos os brahmanas, toda essa classe, começou a falar mal dele. Bem feito. Ele abandonou o corpo, sofreu tanto, porque ele iniciou brahmanas. Ele fez algo errado. Ele nunca poderia iniciar brahmanas. E começaram a falar. E os devotos falaram para ele, né? Estavam com o corpo dele na frente. Os devotos dele falaram, por favor, tudo que você pregou está indo água abaixo, está descendo ladeira abaixo, tudo que você pregou, eles estão falando mal de você, eles estão falando muito mal de você, falando para o corpo do Guru. E o que aconteceu? Nós não conseguimos voltar para o nosso corpo, quando abandonarmos o corpo. Como diz Srila Govinda Maharaj, no Verdade Revelada, no livro, capítulo 7, a alma, quando abandona o corpo, nós, o dia que abandonarmos o corpo, nós vamos tentar voltar para o corpo. Várias e várias vezes, nós vamos tentar voltar, mas isso não é possível para nós, almas caídas. Mas Narottama, o devoto puro, ele tinha Krishna Prema de Mahaprabhu, ele voltou para o corpo. Ele voltou para o corpo para quê? Para mostrar para todos que ele não era qualquer um. E aí aqueles que falavam mal dele, os brahmanas que falavam mal dele, que estavam indo para o inferno, porque você vai falar mal de um devoto puro, você está perdido. Você está perdido. Ele voltou e os brahmanas que falavam mal dele se renderam a ele. Ficaram devotos dele. E ele ficou mais um período ainda no corpo mundano. Depois ele abandonou finalmente o corpo dele. E como eu falei no início da aula, o corpo dele se transformou em leite. Isso é possível? Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Não podemos duvidar das coisas. Se você duvidar das escrituras,
É uma das ofensas ao Santo Nome você achar que as escrituras, o que tem lá, é inventado. Não, não é inventado. O corpo dele se transformou em leite e foi fundido no rio Ganges. Ele se fundiu, ele desmanchou o leite, o corpo dele na forma de leite, se misturou com as águas sagradas do rio Ganges. Então esse foi o desaparecimento de Narottama Das Thakura, um devoto puro, o compositor de todas essas canções, a maioria de que nós cantamos. Daqui a pouco nós vamos cantar a canção dele, Nama Sankirtan Hari Harai. Essa é a vida de Narottama Das Thakura. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, deixe-me ver aqui se alguém comentou algo ou ficou alguma dúvida. Pode fazer aqui a pergunta, não há problema. Mas a vida dele, por enquanto ninguém perguntou nada. Mas a pergunta dele, a vida dele é muito auspiciosa, muito animadora para nós. Nós temos que ter a determinação dele, pegar o exemplo, o Acharya. Temos que pegar o exemplo, 18 vezes ele foi rejeitado. Nós não aguentamos nada, o nosso ego é tão alto. Se alguém que tem uma posição assim, de chefia, ou o próprio guru, ou um sannyasi, ou alguém que está lá coordenando uma parte da missão, se ele falar algo para nós, o nosso ego nós ficamos nervosos. O ego nosso é muito alto. Imagina nós sermos rejeitados, como foi Narottama Das Thakura. Então nós temos que pegar o exemplo dele. Mãe Yashoda também, tentar. Krishna só vai dar misericórdia total para nós quando ele ver que nós nunca vamos desistir. Ele vai dar a dificuldade, o teste, e nós vamos tentar superar. Imagina a dificuldade de Narottama Das Thakura, a dificuldade de Srila Bhaktisiddhanta. Quando Srila Bhaktivinoda Thakura falou para o seu filho Bhaktisiddhanta, vá receber a iniciação de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Gorakshora rejeitou ele várias vezes e ele ficou lá, firme no propósito dele. Qual que é o propósito que nós temos na vida? É servir Deus? Então vão ter muitos obstáculos. A sua vida vai ser muito difícil. Na vida devocional vai ser muito difícil, mas nós temos um propósito superior a tudo. Se você tem esse propósito na vida, a meta última da vida, amor puro por Deus, chegar a Krishna Prema, você vai superar tudo. Qualquer dificuldade que tenha, de saúde, de dinheiro, de relacionamento, do que for, de quebrar princípios, seja forte. Nós temos que pegar o exemplo dessas grandes almas aqui, Narottama Das Thakura, Srila Bhaktisiddhanta, todos os Goswamis de Vrindavana, todo o nosso Guru Varga, a sucessão discipular nossa. Temos que pegar o exemplo de todos para quê? Para que nós possamos servir Deus. Ele vai testar e testar, mas nunca desista. Srila Govinda Maharaj fala, nunca desista. A dificuldade vem para aquele que está praticando. Aquele que não pratica não tem dificuldade. Aquele que não pratica não vai ter dificuldade espiritual, porque ele não pratica. Então, como ninguém fez nenhum comentário, nenhuma pergunta, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, nesse dia auspicioso do aparecimento de Srila Narottama Das Thakura. E essa canção, como eu já falei, foi composta por ele. Vamos todos juntos, então, agora cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah. Madhavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda
Shri Gopinatha Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Rasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Ishai Gosai Gauri Charana Banda Jahavate Vignanasa Vishapura Jahute Vignanasa Vishapura Jai Gosai Charuni Tharada Ishai Gosai Charuni Tarada Santabara Pada Renu Mora Panchagra Chandra Charana Siddhi Bhakta Saniva Janame Janame Morai Abhira Ishai Gosai Jabe Braje Kulavasa Radha Krishna Vijarila Korila Prakash Anande Bolo Hari Gaja Vrindavan Anande Bolo Hari Gaja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Najayama Guru Vaishnava Pada Kaja Koriyasa Hari Ram Sankirtana Kore Narodana Hari Ram Sankirtana Kore Narodana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana
Gora Hari. Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Enquanto isso, vocês olham as deidades. Hoje está um dia ensolarado aqui, em São Paulo. Então as deidades daqui a pouquinho vão tomar sol. Vamos ver então quem está participando conosco. Nós temos aqui o Ishan Krishna Prabhu conosco, a Shrimati Devidasi também aqui conosco, Arjuna Krishna Prabhu, a amada Vigovinto Devidasi, a Adriana Cunha também, o Rimon Ghosh Prabhu, o Doyamoi Prabhu também conosco. Deixe-me ver quem mais, a Govinda Mohini Devidasi, a Rosane Koch também aqui conosco. Deixe-me ver se tem mais alguém. São essas pessoas mesmo que assistiram conosco. Eu não falei sobre o passatempo de Narottama Das Sakura com Shyamananda e Srinivasa Acharya, o dia que eles foram levar os livros para Vrindavana. Então hoje à noite, no programa da noite, eu vou falar também esse passatempo. Quem quiser participar, eu vou repetir, claro, o que foi falado hoje de manhã, porque normalmente quem assiste de manhã não é quem assiste à noite, mas eu vou acrescentar esse outro passatempo que foram roubados os livros e depois os livros realmente voltaram para a mão de Narottama, de Shyamananda, de Srinivasa e foram para a Bengala Ocidental.